Vamos considerar 2 Reis 2, 23, 24. Então ele subiu dali para Betel, e enquanto subia pela estrada, alguns jovens vieram da cidade e zombaram dele, dizendo: Suba, careca! Suba, careca! Então ele se virou, olhou para eles e pronunciou uma maldição sobre eles em nome do Senhor. E 2 ursas fêmeas saíram da floresta e atacaram 42 dos jovens. O trecho que estamos meditando hoje, retirado do livro dos Reis, relata um evento perturbador na vida do profeta Eliseu, enquanto ele estava a caminho de Jericó para Betel. Eliseu foi insultado e atormentado por um grupo de jovens. Como castigo por suas zombarias, 2 ursas surgiram da floresta e atacaram 42 deles. À primeira vista, esse trecho pode chocar. Por que um homem de Deus colocaria jovens à morte por simples zombaria? No entanto, ao examinar o contexto histórico e cultural dessa história, bem como outros trechos das Escrituras, podemos entender melhor o significado mais profundo desse episódio. Vamos analisar alguns pontos. Primeiramente, é importante observar que esses jovens não eram crianças simples e inocentes. O termo hebraico usado aqui realmente se refere a homens com cerca de 20 anos. Isso era um grupo grande, já que 42 deles foram mortos. Esses jovens eram habitantes de Betel, uma cidade conhecida na época por sua idolatria e rejeição aos profetas de Deus. Ao insultarem Eliseu, estavam, na verdade, rejeitando a autoridade e a mensagem de Deus. Como lembra o salmista: Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Salmo 105:15. Os profetas do Antigo Testamento representavam Deus perante o povo. Rejeitar a mensagem deles era rejeitar o próprio Deus. Além disso, a zombaria desses jovens carregava uma conotação ainda mais insultante no contexto cultural da época. Ao chamarem Eliseu de careca, eles o desrespeitavam publicamente e duvidavam de sua autoridade como profeta. Naquela época, a calvície prematura era vista como um sinal de desaprovação divina. Por fim, esse trecho nos lembra que Deus não tolera indefinidamente a rejeição de sua palavra e o desprezo por seus servos. O apóstolo Paulo nos adverte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Deus é lento para a ira, mas sua justiça sempre é cumprida no final. Então, vamos começar com a idade aproximada desses jovens. Um elemento que pode causar confusão neste trecho dos Reis é a idade exata dos meninos que insultaram Eliseu. Dependendo da tradução, eles são referidos como crianças ou jovens. Essa ambiguidade levou a interpretações muito diferentes ao longo dos séculos. Em hebraico, o termo usado é Nerim Kitanim, que literalmente significa meninos ou jovens. Mas a partir de que idade as opiniões diferem? Alguns exegetas inclinam-se para crianças, cerca de 10 anos. Outros acreditam que eram adolescentes ou jovens adultos. Infelizmente, o Antigo Testamento não fornece uma indicação precisa da idade da maioria entre os hebreus naquela época. No entanto, várias pistas sugerem que esses jovens eram mais velhos do que meras crianças. Em primeiro lugar, eles eram capazes de viajar longas distâncias por conta própria, de Jericó a Betel, cerca de 15 quilômetros. Além disso, o número de 42 vítimas mortas pelos ursos sugere um grande grupo de jovens, não apenas algumas crianças isoladas. Além disso, historicamente, era comum durante esse período que gangues de jovens solteiros, sem responsabilidades, buscassem impor-se por meio de violência e intimidação, um fenômeno encontrado em muitas sociedades antigas. Esses detalhes, portanto, inclinam a balança para jovens adultos indisciplinados com cerca de 20 anos. Essa interpretação também surge do contexto cultural da época. Insultar a calvície prematura de Eliseu equivale a negar publicamente sua autoridade como profeta, uma afronta que crianças provavelmente não teriam apreciado totalmente em toda a sua gravidade. Por outro lado, jovens indisciplinados buscando desestabilizar o profeta fazem todo sentido. No entanto,
Alguma ambiguidade permanece no texto original. Talvez isso seja intencional para deixar uma certa imprecisão sobre a idade precisa desse grupo de arruaceiros. De qualquer forma, a história, acima de tudo, nos convida a refletir sobre a gravidade do pecado cometido. A rejeição arrogante da palavra de Deus por jovens idólatras endurecidos, mais do que a idade deles, é a atitude de seus corações que está em jogo. Assim, se esses arruaceiros tinham 10, 20 ou 30 anos, no final das contas pouco importa. O principal é reconhecer a justiça de sua punição diante de seu pecado. Esse episódio triste deve nos lembrar que ninguém rejeita os mensageiros de Deus impunemente e que é urgente, em todas as idades, desde a infância até a juventude, ouvir o chamado do Senhor antes que seja tarde demais. A identidade exata dos jovens que zombaram de Eliseu está sujeita a debate entre os exegistas devido à falta de detalhes no texto bíblico. No entanto, o contexto geográfico e cultural do reino de Israel naquela época pode lançar luz sobre isso. Para começar, o confronto ocorreu na estrada entre Jericó e Betel. Betel, famosa na época como um importante centro de culto idolátrico, tinha um templo dedicado ao bezerro de ouro, um culto denunciado pelos profetas bíblicos. Esse culto era um reavivamento de uma antiga tradição cananita, onde os cananeus veneravam Baal, o deus da tempestade, na forma de um touro. Jeroboão I estabeleceu o culto ao bezerro de ouro em Betel, como uma alternativa nacional às peregrinações ao Templo de Jerusalém, que permanecia sob domínio judeu. Dado esse contexto, é razoável assumir que os jovens encontrados por Eliseu eram nativos de Betel, ou estavam a caminho de lá para participar dos rituais idólatras do templo. Sua hostilidade em relação ao profeta reflete a rejeição pelos círculos pagãos da mensagem do Senhor. Além do culto ao bezerro de ouro, outras influências pagãs, como o baalismo e o culto a Aserá, eram prevalentes no reino de Israel durante esse período. Esses cultos licenciosos seduziam as multidões com suas festividades desenfreadas. É plausível imaginar que alguns dos jovens arrogantes encontrados por Eliseu estavam afiliados a essas seitas idólatras e imorais. Em qualquer caso, a atitude desses jovens, sua insulto e agressão, demonstra claramente a rejeição dos valores da aliança mosaica. Eles incorporam a resistência arrogante e violenta de uma juventude corrompida fascinada pelos cultos pagãos florescentes no desviado reino de Israel. Sua punição exemplar, portanto, faz parte desse contexto de luta espiritual contra as derivações idólatras de uma nação prometida ao Senhor. Eliseu defende a honra do Deus Trino diante de um grupo de arruaceiros doutrinados na falsa religião prevalente. Este episódio nos lembra da necessidade de estar atentos às seduções dos ídolos modernos, escondidos sob a aparência de progresso e modernidade. Nossa sociedade adora sem discernimento o sucesso profissional e social, encorajando o carreirismo e o comprometimento. O Deus do dinheiro reina como mestre indiscutível, exacerbando a ganância e a injustiça. O corpo é idolatrado através dos ditames da aparência física e do excesso hedonista. Ídolos pop substituem ídolos de pedra, despertando devoção irracional em seus fãs. As redes sociais, por sua vez, alimentam o culto moderado do ego, com cada pessoa se erigindo como uma divindade virtual em seu altar digital. Esses novos ídolos conduzem a um aprisionamento espiritual tão real quanto o das falsas divindades antigas. Eles nos desviam do Deus verdadeiro e dos valores eternos do seu reino. Diante dessas seduções, peçamos a ajuda do Espírito para permanecermos fiéis testemunhas de Cristo. Vivamos plenamente nosso chamado como profetas para este tempo. Em terceiro lugar, o episódio da ascensão de Elias ao céu, relatado no capítulo anterior dos Reis, apresenta um eco perturbador com a zombaria dos jovens a Eliseu. Sobe careca, sobe careca. Essa semelhança vocabular não pode ser coincidência e merece nossa atenção. Enquanto Elias estava prestes a ser levado ao céu, seu discípulo Eliseu clamou: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros.
Essa exclamação destaca o status de Elias como o verdadeiro defensor e protetor de Israel por meio de sua palavra profética. Então, no exato momento em que Elias subia ao céu em um redemoinho, Eliseu repetiu: meu pai, os carros de Israel e seus cavaleiros. Uma repetição que transmite sua imensa tristeza pelo desaparecimento de seu mestre espiritual. Agora, o que os jovens rebeldes gritam quando Eliseu passa por Betel? Sobe, careca! Sobe, careca! Assim, Eliseu é ridicularizado e comparado a Elias que subiu ao céu. Mas, em vez de uma ascensão glorificante, isso é uma zombaria destinada a rebaixar o profeta. Essa conexão com o arrebatamento de Elias nos diz muito sobre as motivações desses jovens. Ao chamar Eliseu de careca, eles negam suas reivindicações ao papel profético, assim como tinham rejeitado a autoridade de Elias antes dele. E ao gritar, sobe, eles zombam abertamente da tradição de que os profetas do Senhor são levados ao céu. Por trás de sua zombaria está uma profunda rejeição da própria palavra profética. Esses jovens endurecidos repetem as palavras bíblicas para melhor ridicularizar a mensagem divina. Em vez de clamar, meu pai, reconhecendo a autoridade de Eliseu, eles o humilham gritando, sobe, careca. Essa inversão de termos bíblicos revela a verdadeira natureza de seu pecado. Não são simples troças infantis, mas sim uma blasfêmia consciente e premeditada por jovens adoradores de ídolos. Ao gritar, sobe, careca, eles deliberadamente rejeitam os profetas enviados pelo Senhor para chamá-los de volta à verdadeira fé. Assim, essa conexão entre os dois episódios nos permite compreender as apostas espirituais nesse relato. Por trás das aparências de uma anedota violenta, há um confronto entre a verdadeira palavra de Deus e a arrogante idolatria desses jovens. Sua punição, por mais severa que seja, reflete a gravidade de seu pecado contra o próprio Espírito Santo. Ao meditar sobre esse trecho, questionemo-nos se acolhemos com alegria os mensageiros que Deus continua a nos enviar, ou se, como esses jovens insolentes, rejeitamos por orgulho as exortações proféticas que perturbam nosso ego. Que possamos clamar com todo o coração, não sobe, careca, mas sim, fala, Senhor, pois teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. Em quarto lugar, o episódio dos ursos saindo da floresta para matar os jovens que zombaram do profeta Eliseu pode chocar nossa concepção moderna de justiça e misericórdia divinas. No entanto, ao examinarmos mais de perto, vemos que o texto bíblico não afirma explicitamente que Deus enviou diretamente esses ursos para punir os zombadores. Essa interpretação comum merece ser matizada. Em primeiro lugar, a história é escrita de maneira muito sóbria, relatando factualmente que Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor, e 2 ursas fêmeas saíram da floresta e dilaceraram 42 dos jovens. Não podemos deduzir diretamente uma ligação de causa e efeito entre a maldição de Eliseu e o ataque dos ursos. Certamente, o intervalo entre os dois eventos é perturbador, mas correlação não implica causalidade. Nada indica que os ursos surgiram milagrosamente ou instantaneamente após as palavras do profeta. Isso talvez tenha sido uma triste coincidência, não planejada. Além disso, o Antigo Testamento contém muitas outras histórias em que as pessoas são mortalmente feridas por animais selvagens sem intervenção sobrenatural. Levítico 26:22, 2 Reis 2:24, Ezequiel 14:15. Nada comprova que esse ataque de ursos foi um castigo divino em vez de um drama natural, embora trágico, sem uma dimensão miraculosa. Acima de tudo, atribuir esse drama a uma vingança divina direta iria contra a mensagem central das Escrituras. A Bíblia revela um Deus que é santo, porém paciente, lento para se irritar e cheio de amor pela humanidade. Jesus nos ensina a amar nossos inimigos, não a invocar fogo do céu sobre eles. Seu reinado é de graça, não de condenação sumária. Muitas histórias do Antigo Testamento relatam eventos sem apresentá-los como intervenções divinas diretas. Elas retratam a dureza da vida naquela época
sem buscar atribuí-la a uma vontade divina específica. Este provavelmente é o caso aqui com o ataque dos ursos. Assim, uma leitura cuidadosa do texto pede cautela interpretativa. Nada indica explicitamente que Deus enviou milagrosamente esses ursos para punir os jovens. Esse drama pode ter sido simplesmente o resultado trágico de sua imprudência diante do perigo natural. Antes de acusar a Deus, examinemos primeiro nossos próprios corações. Em quinto lugar, você já se perguntou por que essa história está na Bíblia? À primeira vista, esse relato de jovens dilacerados por ursos por insultarem o profeta Eliseu nos parece chocante, até escandaloso. Por que tal episódio seria incluído nas Sagradas Escrituras? O que Deus está tentando nos ensinar por meio dessa história brutal? Várias razões ajudam a explicar a presença desse trecho na Bíblia. Em primeiro lugar, ele nos lembra da santidade impressionante de Deus e do pecado grave representado pela rejeição de sua palavra. Deus é lento para se irritar, mas seu julgamento eventualmente atinge aqueles que desprezam obstinadamente seus mensageiros. Este relato também demonstra a continuidade entre os ministérios de Elias e seu discípulo Eliseu. Assim como Elias havia invocado fogo do céu sobre aqueles que o rejeitaram, Eliseu possui autoridade profética que não pode ser desafiada impunemente. O espírito de Elias agora repousa sobre ele. De maneira mais ampla, este episódio faz parte do conflito entre a palavra profética e a idolatria crescente no reino de Israel. Ele ilustra dramaticamente as tensões em torno da batalha travada pelos profetas contra as falhas rituais da nação. Sua mensagem perturbava e despertava hostilidade. Em um nível simbólico, esses jovens representam aqueles que desprezam e ridicularizam a palavra de Deus. Seu destino prefigura o julgamento final que aguarda todos aqueles que teimosamente rejeitam o Senhor e suas exigências sagradas. É um aviso grave para cada leitor. Além disso, este episódio nos lembra que a vida no mundo caído sob a tirania do pecado abriga muitos perigos e ameaças mortais. A qualquer momento, nossa existência pode tragicamente se desequilibrar. Daí, a urgência de nos reconciliarmos com Deus. Finalmente, este relato tem uma dimensão tipológica, prenunciando a violência que o último profeta Jesus Cristo sofrerá pelas mãos de seus contemporâneos. Como Eliseu, ele será rejeitado por alguns, mas essa rejeição, paradoxalmente, levará à salvação de toda a humanidade. Assim, vários motivos profundos justificam a presença deste sinistro episódio nas Escrituras. Antes de condená-lo precipitadamente, meditemos nas lições essenciais que ele transmite: a gravidade do pecado, a importância de ouvir os profetas, a precariedade da existência e a prefiguração da paixão de Cristo. Que nossos corações se abram humildemente ao que Deus deseja nos comunicar. Em conclusão, embora perturbador, este trecho contém significados frequentemente negligenciados que são importantes de trazer à luz. Primeiramente, sejamos gratos por viver sob a nova aliança em Jesus Cristo. Por sua morte na cruz, ele demonstrou um amor e perdão que ultrapassam infinitamente a justiça impiedosa da antiga aliança. Em seguida, honremos e respeitemos os mensageiros que Deus continua a enviar para nos instruir na fé. Que nossos corações permaneçam abertos à palavra de pastores, pregadores e professores que nos transmitem as Escrituras. Por fim, meditemos sobre o aviso de Jesus. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em vós, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo-se de saco e cinzas. Mateus 11, 21. Não rejeitemos obstinadamente a mão estendida de Deus, mas convertamo-nos prontamente ao seu chamado urgente. Que o Espírito Santo nos conceda a humildade para aceitar a palavra de Deus, por mais crítica ou perturbadora que seja, e que proclamemos com o salmista no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém.